Oi, gente! Graça e paz para todos vocês. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Verdadeira Graça, nesse dia, nesta hora, nesse momento em que a vida está em nós, porque Deus assim nos concedeu. Um beijo no coração de todos vocês, onde você estiver. Esta mensagem o alcança, você pode estar do outro lado do mundo, lá no Japão. Você vai ouvir esta mensagem. Hoje, amanhã, que seja hoje, dia 13, dia 14, dia 15 de dezembro, dia 16, o dia que for, de 2024, dia 20, você vai ouvir esta mensagem. Essa mensagem é para a nossa edificação. E o título da mensagem é essa: que religião está debaixo de maldição? Porque é fácil ouvir dizer: a minha igreja é uma benção, a minha religião é uma benção. Mas eu pergunto, que ou qual a religião? Tem uma religião que ela está 100% debaixo de maldição. Mas qual é essa, irmão Nilson? É o Espiritismo? Não. Espiritismo não está dentro da Bíblia. A Igreja Católica, ela não tem nada a ver com a Bíblia. Então, que religião é essa? São os muçulmanos? Não, eles não têm nada a ver com a Bíblia. É os Budas. Qual é esta? Shanxanue? Qual é essa religião que está debaixo de maldição? Bem, vocês olham para a Igreja Católica. A Igreja Católica, ela não tem nada a ver com este livro. Ela não tem este livro como a base de fé, porque eles têm o seu método, eles têm a sua doutrina, eles têm o seu ensinamento, ele tem a sua forma de trabalhar. Porque até anos atrás não era lido a Bíblia da Igreja Católica. Era livreto, era um folheto que eles davam. E até o próprio padre mesmo lia. Então agora vem comigo, você vai me acompanhar e você vai ver que eu estou certo. Você olha, na Igreja Católica não existe o aceitar Jesus como Salvador. Tem alguém aqui no nosso meio que está vindo pela primeira vez, que ainda não tem nenhuma religião, quer aceitar Jesus como Salvador? E aí alguém diz assim: mas como? Ele está dizendo que aceitar Jesus como Salvador? Por que aceitar Jesus como Salvador? Mas o que eu quero dizer, que a Igreja Católica, eles não têm por costume de oferecer Jesus, ficar oferecendo como fosse um objeto, insistindo como fosse um objeto. Então, eu olho para esse movimento e vejo que esse movimento, que a Igreja Católica, é completamente diferente das igrejas protestantes. Porque a gente olha e vê o tanto quanto esse povo insiste em aceitar
oferecendo como Jesus fosse objeto, oferecendo ele, insistindo para as pessoas levar esse Jesus para casa. Você vai sair daqui com esse Jesus. Leve esse Jesus para a sua casa. Na Igreja Católica não tem isso. Na Igreja Católica não existe colocar ninguém, dar banho, ninguém dentro de piscina, dentro de rio, essas coisas. Coloca lá um roupão parecendo um pinguim e mergulha a pessoa lá dentro. Lá não existe essas coisas. De onde tiraram isso? De dentro deste livro. Mas esse aceitar Jesus, de onde eles tiraram? De lugar nenhum, é coisa da cabeça deles. Então eu pergunto, e o pão com suco? De onde eles tiraram isso? Não existe. Mas eles olharam para uma repreensão do apóstolo Paulo. Do que diz o apóstolo Paulo? Quando o apóstolo Paulo repreendeu aquele povo, lá na igreja de Corinto. Então vocês veem que eles não têm nada a ver com este livro. Eles não usam isso. Eles não usam ficar colocando a mão na cabeça de ninguém. Eles não têm um costume de ficar fazendo o povo passar a noite inteira em vigília. Leva para as fazendas, para os sítios, para os matos, para os montes, e ali passa. Não existe ali circo de oração, corrente de oração, mesa de oração, não existe na Igreja Católica. Na Igreja Católica não existe esses homens que são os dirigentes, que são os padres. Você não vê esses homens com avião, carros blindados. Você não vê um padre andar cercado de segurança. Você não vê fazenda cheia de boi. De quem que é? Do padre fulano. Simplesmente você vê esse povo, os padres, na casa paroquial, uma casa simples, onde eles têm ali, simplesmente, eles têm uma pessoa para zelar ali da casa, que as irmãs vão ali, zelam daquela casa ali, ele tem o seu salarinho e um carro, praticamente um carro usado, não é nem um carro zero, para ele andar, fazer visita, assim por diante. Então, irmão Nilson, qual é a igreja que está debaixo? Igreja, o movimento. Qual é a religião? Porque a palavra religião, como vocês sabem, vem de religamento. Religar com Deus. Qual a religião que está religada com Deus? Nenhuma. Porque Deus não religa com a igreja. Porque o Espírito de Deus já está sobre aqueles que são dele. Porque eu estou em vós e vós está em mim. 3:16 de Coríntios, 1 Coríntios. Não sabeis que vós são templos e morada do Espírito Santo. Então, que igreja? Eu vou chamar de igreja. Qual é essa que está debaixo de maldição? É aquela que segue a lei. Porque se você olhar a Igreja Católica, ela está ligada mais aos apóstolos. Eles se apegam mais, eles falam muito do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, de Tiago, João. Mas as outras, principalmente as protestantes, eles trabalham em cima da lei de Moisés. E o que é a lei de Moisés? Era maldição. A lei de Moisés era só condenação e morte. 10 de Hebreus e 28. Por testemunha de 2, 3 pessoas, aquela pessoa que estava sendo acusada era morta. Então eles não existia misericórdia, não tinha perdão.
era olho por olho e dente por dente. Isso é uma maldição, a lei é uma maldição. Não adianta você querer defender. E as protestantes, os movimentos protestantes estão todos, não é uma nem outra não, todas, 100%, está debaixo de maldição. Porque todas elas têm os mesmos costumes. Batismo começou em João Batista. O que é isso? É da lei. Foi o último profeta da lei. Páscoa não existe, eles não fazem a Páscoa. Eles fazem uma imitação de pão com suco. Que quer dizer janta, santa janta. Santa ceia, santa janta. A apresentação de criança existe. Por que apresentar uma criança? Se Deus é o autor daquela criança. Antes dela existir, Deus já está vendo. Como Deus disse a Jeremias. Antes que tu existisse, eu te vi, Jeremias. Então, a tal também de oferta que vem de oferenda, também você não sabe. Toda vez que ia visitar um profeta, um sacerdote levava uma oferenda. Outra coisa, o dízimo era alimento para alimentar aqueles que trabalhavam no templo. A tribo de Levi, as viúvas, os órfãos e o desamparado. É essa a finalidade. Não é para colocar no bolso daquele sacerdote. E a Igreja Católica não faz isso. A Igreja Católica, você dá o que você sentir. O que você sentir, você dá, é o que o apóstolo Paulo disse no capítulo 16 de 1 Coríntios. Cada um contribui. Ele não pedia dízimo nem oferta. Ele pedia coleta. Cada um contribui o que sentir. Se você não sentir de contribuir, não contribui. Então eu acho muito bonito, porque eu vi aqui uns anos atrás, aí, uns 4 anos atrás aí, eu vi uma igreja aqui que ela ia servir feijoada. E ela disse assim, a feijoada é R$ 10 a feijoada. Você contribui com R$ 10, você tem a sua feijoada. Mas se você não tiver 10, aí você dá 5. E o ajudante que estava junto com o padre disse, e se ele não tiver 5? O padre falou, ele dá R$ 2. E ele leva a feijoada. E se ele não tiver o R$ 2, ele leva de graça. E aonde você viu isso dentro da igreja protestante? Tudo ali é na base do dinheiro. Ali, ó. Tudo que funciona ali é dentro do cacau. Então, eu pergunto qual é a denominação, qual é a religião que está debaixo de maldição? É aquela que procede dentro das leis de Moisés. Moisés tinha 365 leis de ordenância e 248 livre, que era livre, mais 365 era só ordenança, não podia, mais 248, então era mais favorável. Então, ao todo dava 613 mandamentos, tinha Moisés. Qual é o homem que suporta essas coisas? Nenhum homem é capaz de conseguir. Você vê nos dias de hoje, nós temos aí algumas leis, principalmente lei de trânsito. Não passa do limite de velocidade, não para em lugar proibido. Existe o pare nas rotatórias. Não dirige sem habilitação. Não passa do farol vermelho. Poucas. E mesmo assim, os homens desobedecem.
esse povo que não anda com o carro sem os seus documentos. Mesmo assim, tantos carros são guinchados, são presos por causa da desobediência. Agora imagina 613 mandamentos. Então, voltando para aquilo que eu estava dizendo. A única religião que está debaixo de maldição são as religiões protestantes, porque ela protesta contra a verdade. Porque o gentil, que somos nós, nunca tivemos pecado. Nunca tivemos debaixo de ordenância nenhuma. Nada foi dito a nós, porque nós não temos nada a ver, porque o judeu já nascia debaixo de maldição. O judeu já nascia, todo aquele, Davi disse, em pecado minha mãe me concebeu. Quer dizer, então quando Davi nasceu, Davi já nasceu no meio do pecado. O pecado já brotava, já na criança, a criança estava dentro do ventre da mãe, já era pecador, quando saía já estava pecando. Por quê? Porque era lei. Era lei. Então essa lei não atingiu nós. Por isso que hoje, por falta de conhecimento, as pessoas ficam dizendo assim, nós somos pecadores. Eu falei, nós não, você. Se você aceita, você concorda, você está de acordo, é a mesma coisa. Fala, eu sou uma pessoa desonesta. Não. Se você está dizendo que você é desonesto, mas eu não. Então é a mesma coisa. Ah, eu sou uma pessoa mau caráter. Você está dizendo que você é, mas eu não. Então como eu posso dizer que eu sou um pecador se o pecado não existe? O pecado não existe, existiu, como eu disse, para Israel. Foi para uma só nação. Ela não saiu de dentro daquela nação, aquele povo era maldito. Por isso que a ira de Deus desceu sobre eles no ano 70 e devastou tudo, acabou com Jerusalém, derrubou o templo, matou milhões ali de pessoas que, segundo os historiadores, o sangue dava na boca dos cavalos, os cavalos andavam no meio, parecia um rio de sangue dentro de Jerusalém. Jerusalém foi cercada pelos romanos, chegou a ponto deles comer os seus próprios filhos por falta de comida. Por que vê isso? Porque a ira de Deus estava sobre aquela cidade. Não fica considerando Jerusalém cidade santa, não. E nem considerando Israel um povo tal, que isso não tem nada a ver. Então, meu irmão, para que você possa entender a minha colocação, qual é a religião? Qual é a religião que está debaixo de maldição? Eu acabei de provar para você. É aquela que está ligada às 613 leis de Moisés. Fique com esta palavra. Se você ainda não é inscrito, escreva, curte e compartilha. Graça e paz para todos vocês. Bye, bye.